Graça e paz, abençoados, eleitos de Deus. Estamos iniciando mais uma semana, será a melhor semana de nossas vidas, né? Vamos fazer dessa segunda um dia de primeira, em nome do Senhor. Queridos, mais uma vez a gente está aqui para bater um papinho, né? Hélio Gonçalves, Conversa em Graça é o nome do canal. E uma das perguntas que me chegou aí também, uma delas, né? Foram várias, graças ao bom Deus, sinal que muita coisa está acontecendo, dúvidas estão pairando, e eu prefiro mais, eu não me envergonho, não tenho medo de pregar a verdade. Eu tenho medo de pregar a mentira, quer dizer, como eles, como muitos aí fora, e depois descobrir que estou errado. Portanto, a gente lê, pesquisa, estuda, ouve os outros irmãos também que pregam o Evangelho da Graça. Isso vai fazendo com que a gente aprenda mais e mais. E a gente está, como sempre digo, né, a gente está galgando agora, começando aos poucos. E eu tenho certeza que, de qualquer maneira, né, sempre aquilo que a gente fala aqui, talvez você não pegue tudo, né? Talvez você não entenda tudo, talvez eu não seja claro em tudo, mas eu tenho certeza que o próprio Espírito de Deus que está em você, ele vai te ajudar. Ele vai, ele vai te mostrar exatamente como você deve entender aquilo que às vezes a gente aprende ou aprendeu nas sinagogas, né? Nessas empresas, né? Com esses sacerdotes. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o verdadeiro templo de Deus. Quem é? E como se entender isso? Será que é aquelas quatro paredes? Ou o que a Bíblia diz? O que o Evangelho da Graça diz? Vamos ver. Veja bem, não é um outro Evangelho, é o único Evangelho. Esse que está sendo pregado, isso já vem desde os primórdios da igreja primitiva, tal, mas isso é lá no tempo do judaísmo e assim por diante, foi pregado para eles lá e tal. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 16, diz assim: E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vocês são o templo de Deus, a casa de Deus vivo. E Deus disse a respeito de vocês: Eu morarei neles e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 17. É por isso que o Senhor disse: larguem deles, separem-se deles, não toquem nas suas coisas imundas, e eu receberei vocês. 18. Eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Bom, o que nós podemos entender? Nós podemos entender que, na realidade, está escrito: nós somos o templo de Deus. Nós somos o verdadeiro templo. Então não é aquelas quatro paredes. Eu vejo que no próprio livro de 1 Coríntios, aliás, né? 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 19, diz que a igreja era uma casa. A gente vê tantas passagens em Atos, a gente vê muitas passagens. Eles se reuniram em casa, logicamente que eu recebo reprimidas, refutações e tudo mais e tal, mas não importa. O importante é o que está escrito. Geralmente quando você fala alguma coisa nesse sentido, uma pessoa já endurece o coração, ela já vira a cara para você e fala: não, mas lá em Gênesis está escrito que... Não interessa, não interessa. Eu não estou remando contra a maré, eu subindo uma escada rolante que desce. Isso é passado. Aprendemos com Jesus de Nazaré, no antigo pacto. Aprendemos e muito. Só que nós estamos, Filipenses 3, 13 e 14 diz, nós estamos
prosseguindo para o alvo da soberana vocação, que é Cristo. É lá na frente, não é atrás. Você tem que lembrar o que você era há 15, 20 anos atrás, o que você é hoje e para onde você vai. Há 15, 20 anos atrás, você estava, sabe como é que é, naqueles rudimentos do mundo, onde na realidade até hoje existem pessoas que estão indo, como eu sempre digo aqui, estão indo na igreja por medo, né? Tudo é Satanás, é diabo, é inferno, é não sei o que e tal. É isso que faz com que as pessoas fiquem... Ontem eu fui convidado para uma santa ceia. Misericórdia. Só a graça. Não, eu não posso fazer tais coisas pelo simples fato de que, senão eu estou anulando tudo aquilo que Cristo fez na cruz por mim. Tá certo? Então, se eu sou verdadeiro templo, eu não preciso ir a um templo, a uma sinagoga, para completar aquilo lá. Cristo não fez nada que prestasse, né? Então eu vou ter que pagar o preço negativo, não é nada disso. Muito pelo contrário. Todas as vezes que nós fazemos algo semelhante a isso aí, nós estamos pisando no próprio Cristo, no sangue de Cristo. E as pessoas não entendem, não entendem. Eu tenho pessoas próximas que elas querem porque querem fazer, sabe, subir a monte, fazer não sei o que, quer continuar. Então, é aquilo que a Bíblia diz. Eu sinto muito, entendeu? Eu sinto porque a Bíblia fala que, lógico, essa salvação, quer dizer, o reino eterno, não é para todos, é para muitos. Então Deus criou uns para a salvação, né, eterna, que vai agradá-lo até os últimos dias, os últimos tempos, e aqueles outros que, os ímpios. Deus criou os ímpios também, para que de repente, né, no dia do juízo final, digamos assim, eles possam se levantar. Então hoje é muito complicado. Quando a gente vai falar, eu sempre insisto nisso, que a gente fala. Bem, a gente está fazendo a nossa parte. Porque todas as vezes que você fala alguma coisa da nova aliança, sempre vem, não, mas acontece que é assim, o meu pastor falou isso, não sei o que, tudo bem então. O meu pastor, que está em mim, Jesus Cristo, esse sim, esse falou para mim que é assim, 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 ele me deu entendimento. É assim que eu entendo. Você pode entender também da sua maneira, mas com o coração aberto. Ele te revelar, assim como revelou a Paulo, tá certo? Paulo, em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, ele, para mim, ele foi assim, sabe, foi abusado espiritualmente. Ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não posso dizer isso, não posso. Estou batalhando, né? Batalhando para chegar nesse prêmio, na soberana vocação. Eu descobri a graça, tá certo? 28 anos lá fora. Meu Deus, só a graça mesmo. Hebreus, no capítulo 8, versículo 13, diz que a velha, antiga aliança, ela envelheceu. Agora nós estamos na nova, porque aquela foi anulada. Então, quando você anula alguma coisa, coloca-se outra mais recente no lugar. É assim que deve ser. No livro de Atos, no capítulo 17, versículo 24, diz que Cristo, né, na graça, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Então, com todas essas verdades e muito mais outras também, como que as pessoas insistem e tem que ir na igreja, tem que ir. Como que ela tem que ir se ela é? Sabemos, isso é notório, que a igreja que vai impactar o mundo não é que a gente está indo, é que a gente está sendo. Que Deus,
Em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, essas coisas a gente vê até no... Fala-se que Mateus, Marcos, Lucas e João é o Novo Testamento, mas não tem nada a ver. São livros históricos, comprovadamente. Quem traduziu, que foi um católico, traduziu como se fosse novo, porque isso aí auxilia, né, as pregações, a igreja hoje. Mas são livros históricos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conta-se a história de Cristo, Cristo ainda está vivo, negativo. Então, não pode se haver um Novo Testamento quando a pessoa ainda vive. Ela tem que morrer, concorda comigo? Tem que haver um testador. Então isso não existe. Mas porque está lá. Porque a Bíblia ela foi escrita para os judeus. Entendeu? É um livro, nessa nova aliança, é um livro não é de informação, é de transformação. Existem muitas coisas que as pessoas se apegam em abluções, dízimos, ofertas e... Não sei, tem gente que... A única desculpa que eles dão é que tem água, tem luz, tem aluguel, tem água gelada, tem as cadeiras confortáveis e tal. E eu tenho que pagar por isso? Não. É o que eu sempre digo. Se o templo é você, sou eu, nós queremos viver da obra, ou vamos ser pedreiro, ou então nós vamos para debaixo do viaduto ajudar as pessoas que estão ali, os mendigos, os catadores de papelão, os moradores de rua, enfim. Tá certo? Eu discordo, sabe, quase que 99% da Igreja Universal. Porque a primeira vez que eu entrei numa igreja foi na Universal, há muitos e muitos anos atrás. Mas aconteceu o que está acontecendo aí, por exemplo, que nem na África, em Angola. Lógico, muita coisa errada está acontecendo. Porque se você vai ver um Domingo Espetacular, vai ver aí a Record, que é do Edir Macedo, lógico, você nunca vai ouvir falando mal a respeito. Sempre vai ouvir falar, sempre... Tá certo que a moeda tem dois lados, mas você nunca ouve os dois lados. Mas até aí, sem problema, não vamos discutir. Se isso está acontecendo lá, é porque na realidade o povo está acordando. Eu não me lembro, não sei, tem acho que o governo português, um governador de uma cidade de Portugal, não sei, ele proibiu templos, igrejas e tal. Ele falou, não, mas o povo está enriquecendo demais. Eles estão enriquecendo de uma tal forma que o povo, na situação em que a gente se encontra, com essa pandemia e assim por diante, e mesmo assim ainda está, sabe, colaborando. É o que eu já disse aqui, sabe, comercializar a religião, ela dá muito mais lucro do que vender droga. Não há perseguição, não troca tiro com polícia, não... E por aí vai. A gente está, quer dizer, a gente não, né? Algumas pessoas estão aí alimentando esses traficantes, que são esses sacerdotes. Logicamente que eles não querem entender isso, porque senão, falei também recentemente a respeito de que 87% dos pastores, eles entendem que o futuro da igreja é online, né? E o restante não entende, porque senão vai ficar difícil. A parte financeira. Será que o próprio pastor também? Alguns até podem fazer isso, mas de qualquer maneira, como que eu vou pagar alguma coisa para mim mesmo? Eu até posso. Eu vou lá e dizimo. Agora eles não podem fazer nada quando de repente alguém doa aí, tipo, o ano todo. Agora nós estamos fazendo um ano de pandemia. Não pode se sair de casa. Ok, não pode, né? Não se trabalha, né? Mas as contas não está em casa, na casa de onde ela tem que ficar. Ela está na sua casa e está na minha casa. E ela vem.
E aí, quem é que vai? Aí você pega, vai falar com um líder religioso, não estou aqui generalizando, vai falar com um líder religioso, aí não pode ajudar porque o dízimo é sagrado. Sagrado para ele, né? Não vai sair da casa dele, vai sair para suas festanças e tudo mais, vai comer do bom, do melhor e assim por diante. E eu tenho postado aí no Facebook coisas assim horrendas de pastores que, sabe, imagens onde mostra a casa de quem dizima, e de quem recebe o dízimo. O que é que eles estão fazendo? É muito complicado. Limusines, tem uma Mercedes aí, blindada e tudo mais. Não, eu ganhei de presente de um amigo. Ah, para. Começou na igreja, a igreja é que paga tudo isso. O povo é que paga tudo isso. O templo de Salomão, quem é que pagou tudo isso aí? Tá bom. Edir Macedo falou assim que a revista Forbes o colocou como o homem mais rico do Brasil. Ele deu uma reportagem dizendo que a Forbes tinha mentido. Aparentemente, quando fala que mentiu, você fala, bom, já vai se defender, lógico, né? Que ele não é o mais rico, né? Ele se defendeu sim, mas de uma forma diferente. Falou, não, a revista Forbes, ela está mentindo. Eu sou mais rico não do Brasil, mas do mundo. Quer saber a respeito? Entra aí no meu Facebook, que eu vou mandar para você. E ele fala com a própria boca, as suas palavras direitinho. Eu sou o mais rico do mundo. Por quê? Está lá todo entrevado e tudo mais e tal, mas o bolso está cheio, as contas bancárias aqui na Suíça está lotado. Bom, vamos caminhar mais um pouquinho. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, também diz que não existe desigrejado se você é igreja. Tudo isso que eu estou lendo está na Bíblia e eu falo. Estou falando os versículos, as passagens. Você fala, não acredito, esse cara escreveu isso ontem. Não. Vai lá, vai ler. Lê, pesquisa, procura. Está lá, Hebreus 10, 25. Não existe desigrejado. Subentende-se, lógico, né? Não está usando essa palavra. Mas, e outras de mais a mais, eu estou falando de um verso. Isso é texto. Você tem que ler o contexto para você entender quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu. São perguntas básicas que você tem que fazer e você tem que entender. E vai entender. Porque, como eu disse aqui, esse Espírito que está em você, que é o Espírito de Deus, ele vai te ajudar, vai te auxiliar, vai te dar sabedoria, entendimento. Hoje o que nós aprendemos, quer dizer, eu, há 28 anos atrás aí, desde lá eu aprendi aquilo que as sinagogas me ensinam. Tem que ser daquele jeito. É o que eu falo também o tutor. Hoje não precisa mais. Não precisa mais disso. A Bíblia vai explicar para você. Contanto, se você imagina que o próprio Deus ele só vai falar com você através de líder religioso, ele é mais santo que você, Você vê aí algumas reportagens, algumas matérias aí, falando a respeito de líderes que são usurpadores, que matam, que roubam, mas está tudo atrás, tá nos bastidores, né? E a gente fica achando que... Eu vou contar aqui rapidinho. Quando eu fui pro Japão, um pastor pegou e falou para mim assim, falou, você. A igreja estava lotada. É você mesmo, você assim, tudo mais, até identificar que era eu, me identificar. Estava falando comigo, olha, preciso falar com você no final do culto, tal, e embora. Terminou o culto, aí fui falar com ele, ele falou assim, você já viajou de avião alguma vez? Eu falei, só de São Paulo para o Rio de Janeiro, naquele chamado,
vamos exagerar um pouco, naquele teco-teco, né? 20 minutinhos ali e tal, ponte aérea. Ele falou, pois é, prepara suas malas que você vai. Ok, dentro de um ano eu fui para o Japão. Olha, veja só, fui para o Japão. Fiquei lá mais de 10 anos, aí voltei. A primeira coisa que eu quis fazer foi ir até a igreja para pegar e explicar para ele que, para que a fé dele fosse edificada. Então quando eu cheguei lá, tinha antes do culto, fui até o gabinete, tinha lá por volta de umas 10 pessoas, vai. Falei, meu Deus, não vai dar para me falar com o senhor. Mas a secretária pegou e falou, ele, não, fica aí, eu já falei de você lá, ele demorou, mas ele se lembrou. Não quer falar com você sim, mas dá um tempo aí. Então essas pessoas que estavam lá, tinha 4 pessoas, 4 pastores. Um era para levantar o povo. A igreja paga. Tem até uma igreja em São Paulo, tem uma associação em São Paulo, uma associação de pastores. Se um pastor na sua igreja está fraco de verba lá, então ele vai, contrata um pastor desse, ele vem até a igreja, prega exatamente para arrecadar dízimo. Então ele vai ganhar de acordo com o que ele receber. Então, logicamente, que ele já foi feito, quer dizer, já estudou para isso. Entendeu? Então, tinha 4 pessoas ali que elas foram contratadas exatamente para isso, um para dízimo, enfim. Entendeu? Diz que era uma festa. E a igreja, sim, de gente, mas precisava de ver, porque quanto mais tem, mais quer. Então, eu só quero dizer isso para vocês porque na realidade é o seguinte, às vezes nós, alguém está mal, como eu estive vendo recentemente, hoje os jovens contaminados e até mesmo aqueles que, tem alguns que estão até morrendo com Covid, de tanto, eu já preguei aqui, bater no peito e falar assim, não, eu sou jovem. Só que ele não pensa também, sabe? Pensa com a mente, sabe, da carne, não com a mente de Cristo. Ele leva para casa, pai, mãe morre, porque a imunidade do jovem é muito mais forte, mas não está sendo assim. Porque de Deus ninguém zomba, não. E é isso que está acontecendo. Então, às vezes alguém está mal e você vai orar pedindo a Deus para que isso aconteça. Então, eu quero encerrar da seguinte maneira. Tanto é que você é templo, que eu quero encerrar assim. Nem vou ler, vou falar e você vai procurar na sua tradução e vai ver. Em Jó 42, 2. Salmo 139, 16. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Todos eles, eu vou repetir. Jó 42, 2. Salmos 139, 16. E Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Dizem todos eles. Deus não muda, não muda. Ele escreveu e pronto. O Salmo 139 fala que bem antes do seu pai conhecer sua mãe, ele já havia escrito sobre você. Então, se ele já escreveu, ele não vai passar a borracha na metade do caminho porque você orou, porque de repente alguém... ou você ficou doente, ou eu, ou sei lá quem foi. Não, ele não muda. Malaquias 3,6, ele não muda, entendeu? Então você é o templo de Deus. Deus tem tudo para você. Você tem tudo de Deus em você. Se você continuar fazendo as coisas que algumas pessoas continuam fazendo, sacrifícios de touros e tudo mais e tal, vai ficar bastante difícil, viu? Muito difícil. Tá certo que ele não muda. É por isso que às vezes alguém morre e fala, poxa vida, eu estava com ele ontem, uma pessoa tão boa, por que fulano de tal não presta? Esse que deveria morrer. Mas eu quero encerrar dizendo que é o seguinte, Deus só quer do lado dele quem já é dele. Então, aquele que não é, que é ímpio, esse aí
fique aqui, porque se fala assim, que apesar que não existe, né? Fala de Hades, de Geena, Bom, isso aí era um lugar que jogavam, tipo um lixão que jogava as pessoas ali que morriam e tudo mais e tal. Hoje é um paraíso lá. Quer dizer, isso não existe. Mas eu falo que vai morrer, vai para o inferno. Não, a pessoa está criando o seu próprio inferno. Vamos dizer assim, o seu próprio inferno aqui na Terra. Ela fez aqui, que ela vai pagar. Ok? Então nós vamos fazer o seguinte, já que o templo de Deus é você, é o verdadeiro, viu? Eu dei vários exemplos aqui da Bíblia, tá? Na sua Bíblia você vai procurar direitinho que você é o verdadeiro templo de Deus. E com essa minha simplicidade, com a simplicidade desse canal, eu encerro dizendo o seguinte, que Deus não muda, Ele é e será eternamente contigo e todos os seus. Graça e muita paz. Dúvidas do que a gente falou aqui? Eu falo baixo, eu tento falar alto, mas eu não consigo falar alto, né? Eu falo baixo mesmo. Então, se ficou alguma dúvida, parou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, né? Tem aí os comentáriozinhos, ou então o meu WhatsApp, que eu já passei, 62 98601 9607. 62 98601 9607. Hélio Gonçalves, Conversa em Graça é o nome do canal. E eu te vejo na próxima. Lembre-se, Jesus ressurreto, Ele ama muito você. Tanto é que Ele escolheu você para morar em você. Graça e paz.